Bom, deixa eu responder algumas perguntas aqui que foram feitas, né? Como eu prometi que estaria respondendo. Vamos lá, que eu quero responder algumas perguntas que vocês fizeram e estão fazendo. Deixa eu só voltar aqui para pegar algumas perguntas. Teve uma pergunta que foi feita aqui que eu achei interessante responder, não só essa, mas todas que vocês estão fazendo. É só você mandar aí que nós vamos responder aqui agora, tá? Manda lá a pergunta, escreva aí na linha do tempo que nós vamos estar respondendo todos vocês dentro dessa oportunidade. Lilith, é isso? Seria a pergunta sobre Lilith, que foi escrito, quem sabe, com erro ortográfico, é isso? Lilith, segundo a história, principalmente do livro de Enoque e de outros livros, conforme eu acabei de citar aqui agora, que não fazem parte do Biblon, né, mas são livros históricos dentro da arqueologia. Lilith foi, né, a primeira Eva, né, segundo a história desses livros. Foi a primeira Eva que depois foi expulsa da presença de Deus e hoje é a grande influência, né, diante da sociedade e está aí impregnado no meio da sociedade. Lilith, que foi Semíramis, né? Semíramis, que foi a mãe e esposa de Nimrod, pai do sistema. Lilith, que é expressado diante da sociedade como a estátua da liberdade. A estátua da liberdade é uma imagem, né, que você olha e você vai ver que aquilo ali não decifra que é um homem ou uma mulher, porque a Lilith, a mesma estátua da liberdade, é aquela imagem que tem no dinheiro, no real, né, que todo mundo diz que é a princesa Isabel. Não tem nada de princesa Isabel no real, tem a imagem de Lilith. É só você pegar a imagem da estátua da liberdade e a imagem que tem no real, é a mesma coisa, né? É a mesma imagem. Então, Lilith é a mãe do sistema, é a mãe do consumismo, é o espírito do diabo que fez com que a sociedade e as pessoas venham te valorizar por aquilo que você tem e não por aquilo que você é na presença de Deus, tá? Vamos lá. É isso, Lilith, né? É o que eu estou dizendo. Lilith é isso, é considerado a primeira Eva, e aí muitos dizem, né, que Lilith foi a primeira Eva, por isso que Deus, quando fez Eva, Adão, acordando do sono, disse: essa sim, essa é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porque do varão foi tirado, né? Então, segundo alguns historiadores e alguns estudiosos, essa fala de Adão revela que houve a primeira Eva, que não foi tirada de Adão e que não era osso dos ossos de Adão. Por isso que ele falou isso quando voltou do sono. Essa sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Então, muitos pegam essa passagem e esse trecho. Volto a repetir. Nós não temos base na Bíblia para pregarmos e ensinarmos isso ou criarmos uma doutrina em cima disso. É apenas uma questão e uma linhagem de estudiosos que, dentro do livro de Enoque e de outros livros, trazem essas conotações e essa linhagem de pensamento, tá? Mas nós continuamos, vou repetir, nós continuamos com a linhagem daquilo que a Bíblia Sagrada mostra para mim, para você e para cada um de nós, tá bom? Agora, que Lilith é um demônio que atua no meio da sociedade, isso aí é indiscutível. Lilith é a mãe dos lilins. Quem são os lilins? São os espíritos noturnos, os vampiros que trabalham, né, trazendo paralisia do sono, trabalham pervertendo pessoas, levando pessoas a acordar com hematomas no corpo, pessoas que são visitadas enquanto estão dormindo por demônios e se envolve em atos sexuais, em sonhos e aquela perturbação toda, que eu acredito que muitos que estão aqui estão entendendo o que eu estou falando, porque já foram, não estou dizendo, falando aqui para você entender, já foram visitadas por esses espíritos, por esses lilins, e acordaram com hematomas no corpo, sem explicação. Parte das pernas, das coxas, com marcas e hematomas roxos, né? Nos seios ou em qualquer parte do corpo com esses hematomas roxos, que não tem explicação. Você foi deitar bem e acordou com esses hematomas. Outros foram dormir e lá, no meio do sono, né, foram visitados por esses vampiros noturnos que vieram se envolver
com orgias sexuais e a pessoa acorda se sentindo culpado, se sentindo sujo, suja, e isso são demônios, né? E eu tenho certeza do que eu estou falando, que tem pessoas aqui no nosso meio, nessa quantidade, que já foram visitadas por esses demônios, que é íncubos e súcubos, que são espíritos ligados a Lilith, que é a mãe da perversão sexual, tá? Vamos lá. Pastor, qual é a marca de Cristo que temos no nosso corpo? É o sangue de Jesus? A marca que temos de Cristo em nosso corpo não é uma marca em forma de uma cicatriz terrena, né? A marca de Cristo que nós temos em nosso corpo é a renúncia, é a obediência, né? É o abrir mão da vontade própria para a vontade de Deus prevalecer na nossa vida. A marca de Cristo que nós temos é os esforços para nós parecermos com Cristo em tudo que nós fazemos, né? No nosso andar, no nosso olhar, no nosso ser, no nosso negociar, no nosso comprar, no nosso vender, sabe? No nosso se atentar para o próximo. Tudo isso são marcas de Cristo. As nossas atitudes revelam Cristo ou revelam o próprio diabo. Não tem outro que são revelados em nossas atitudes, a não ser Cristo, que é luz, ou o maligno, que é a própria trevas. Então, essas marcas são reveladas ao ponto que chega uma hora que você não precisa nem se identificar como alguém diferente. Todo mundo vai ver que você é diferente na tua maneira de falar, na maneira de agir, na maneira de olhar, no jeito de andar, no jeito de se vestir, sabe? E não é você querendo mostrar para os demais. Não é andar com a Bíblia debaixo do braço para cima e para baixo. Não. A pessoa que tem as marcas de Cristo, a maneira dela olhar, se comportar, o palavreado, o jeito de ser, mostra que essa pessoa carrega com ela essa grandeza. De contrapartida, tem gente que tem as marcas do diabo na vida dele e na vida dela. Não precisa muito, você bate o olho, você escuta a pessoa falando, você já percebe que tem alguma coisa ruim ali. O jeito da pessoa se comportar, o trejeito que ele e ela carrega consigo, mostra que essa pessoa, ele na realidade tem as marcas do maligno, tá? Vamos lá. Se os anjos são assexuados, como é que os anjos caídos têm relação sexual com humanos? Sou paz e amor. Na realidade, né, essa questão, essa passagem bíblica que você está pegando aí sobre os filhos de Deus e os filhos dos homens, há uma linhagem teológica, né, que diz que esses filhos de Deus que coabitaram com as filhas dos homens e dali houve uma anomalia que foi o nascimento de gigantes, não é anjo. Há uma linhagem teológica que traz, eu repito, há uma linhagem teológica, são várias linhagens. Há uma linhagem teológica que diz que esses filhos dos homens que coabitaram, que tiveram relação com os filhos de Deus, que tiveram relação com as filhas dos homens, foi o envolvimento da linhagem de Sete, que foi o substituto de Abel, né? Os filhos de Sete que se envolveram com as filhas de Caim. E ali, o sangue puro se misturou com o sangue maligno da linhagem de Caim e houve essas anomalias de nascerem gigantes que foram pessoas perversas aqui na face desta terra. Essa é uma linhagem. A outra linhagem que sustenta essa questão de que foram anjos que tiveram relação com filhas dos homens, deixa em aberto essa pergunta que você acabou de fazer. Como que pode anjos que são assexuados terem relações com mulheres que são seres físicos e seres humanos, né? Então, há essa linhagem, esse pensamento. No caso dos lilins, que são demônios, que têm visitações em cima de homens e mulheres, que é íncubos e súcubos, não é que eles têm relações, é que esses demônios se apoderam das faculdades mentais e se apodera, sabe, da própria energia do corpo da pessoa, fazendo com que ele e ela venha em sonho sentir como se estivesse tendo e praticando o ato sexual.
Não é que a pessoa está praticando sexo com um demônio. É que os demônios fazem isso, fazendo dentro das faculdades mentais e das energias da própria pessoa, com que ele e ela venha sentir que realmente está acontecendo ali, naquele sonho, naquela possessão, venha sentir que automaticamente está tendo uma relação. E aí, dentro disso, ficam os hematomas no corpo e algo semelhante. Essa é a resposta. Então, a sua pergunta se encaixa na linhagem de quê? De que o entendimento que temos é de que os filhos de Deus era a descendência de Sete. As filhas dos homens era a descendência de Caim. Porque Caim é representado como alguém terreno, carnal e pecador. A descendência de Sete é representado como a descendência espiritual que tem contato com o Criador e que vive na prática, na obediência da vontade do Eterno. Tá? Vamos lá, deixa eu pegar mais perguntas aqui. Estão chegando. Nesse caso, Golias era um desses. Exatamente, a genealogia de Golias se enquadra nessa linhagem, né, dos gigantes que vem desse episódio. Aí o que acontece? Os estudiosos continuam trazendo a seguinte linhagem de quê? De que dentro do dilúvio que aconteceu, uma das manifestações do Eterno no dilúvio foi para eliminar essa raça ruim, escuta isso, essa raça ruim de gigantes que adulterava todo o processo territorial, que adulterava todo o processo da criação, fazendo acontecer práticas bárbaras e impiedosas entre os seres humanos. Então, o dilúvio foi manifesto com essas pretensões também. Porém, dentro da salvação na arca, havia o quê? Noé, a esposa, Sem, Cão, Jafé e as 3 noras. Então, dentro dessa linhagem, nós vemos a história bíblica dizer que nós temos Adão, ou melhor, que nós temos Noé, que vem da genealogia de Sete. É claro, se você pegar a genealogia de Noé, você vai ver que ele veio de Sete, mas não tem a genealogia da esposa de Noé, né? E aí depois essa genealogia má, segundo alguns estudiosos, da esposa de Noé, né, recaiu sobre o sangue de Cão, que é Cã, filho, né? Sem, Cão e Jafé. Recaiu sobre o sangue de Cão, que depois de Cão veio Canaã e assim sucessivamente. Então, essa linhagem má continuou pelo lado da mulher de Noé. Você consegue entender? Pelo lado da mulher de Noé. E aí, automaticamente, vem do povo de Cão vem os cananeus e todos esses povos que praticaram aberrações perante Deus, e da linhagem dos cananeus há ali uma abertura para a linhagem dos filisteus, na qual Golias de Gate era um dos que viveu e que nasceu com essa anomalia de gigantismo e automaticamente de prática pecaminosa. E Golias de Gate era também filho de gigantes como Esbibnob e tantos outros que Davi eliminou. Na realidade, o pai de Golias de Gate, ele vem da linhagem de Esbibnob, que era um dos gigantes que quase matou Davi. Quando ele descansou em um rochedo, colocando os pés para cima, Esbibnob, de lá de cima, estava olhando para matar Davi. Ele tinha uma lança que só a ponta pesava 5 quilos, segundo a história bíblica conta, e aí os soldados valentes de Davi eliminou Esbibnob naquela história, que foi um dos 4 gigantes que, junto com Golias, formaram 5 gigantes que Davi eliminou na trajetória de vida e de reinado. Por isso que ele pegou 5 pedras no ribeiro, porque ele não eliminou só Golias, mas ele eliminou outros 4 gigantes, formando o total de 5, por isso que ele pegou 5 pedras dentro daquele episódio no ribeiro, tá? Vamos lá. Se você chegou e não deixou o like, deixa o like. Vamos para cima, gente. Os espíritos... Deixa eu tomar um golinho de água de coco aqui para lubrificar a goela. Vamos lá. Os espíritos, tal, são os caídos, rebelados ou
espírito nefilins. Eles são anjos caídos, né? São anjos caídos que cada região assume um nome, são espíritos territoriais, tá? Existem principados, que são os cabeças na linhagem da demonologia, tem os principados, que a gente pode pegar aí como 7, que são os 7 príncipes das trevas que comandam o planeta Terra na maldade. Então, para cada tipo de pecado, existe um príncipe das trevas, tá? Então, são 7. Abaixo desses 7 vem outra linhagem, né? Uma linhagem maior de espíritos malignos, até chegar naqueles espíritos territoriais que atuam exclusivamente em regiões dessa terra. E esse que você escreveu é um espírito territorial que atua com exclusividade aqui no Brasil com esse nome. Com esse nome. Aqui no Brasil tem esse nome, que é espírito de promiscuidade sexual, espírito de adultério, de prostituição, espírito que perverte a mente de mulheres, né? Ou de homens que permite ser coisado, como diz o ditado. Então, são esses espíritos que trabalham aqui no Brasil com esse nome. Se você correr, por exemplo, ali na Venezuela, já não é mais esse nome. Aqui do ladinho, na Venezuela, já é, né, Maria Leôncio. Na Venezuela já não é esse nome, é Maria Leôncio, porque lá naquele território, o nome desses espíritos é Maria Leôncio. Se você sai da Venezuela e você vai lá na região, por exemplo, do Peru, do Chile, já não é nem esse nome aí e nem Maria Leôncio. Já é Santa Marta. Santa Marta. E assim sucessivamente. Cada território, eles recebem esses nomes territoriais. Porque eles são espíritos rasos, espíritos pequenos, que têm a capacidade de entrar nos corpos. Diferente daqueles que são superiores, que já não entram nos corpos, porque comanda grandes territórios, grandes regiões e culturas, né? Então, esse aí que você escreveu são espíritos territoriais, que trabalham em cada região com um nome, com uma identificação. Não é no mundo inteiro que tem esse nome. Cada região ele recebe um nome dentro dessa linhagem de entendimento. Vamos lá. Então, utilizar astrologia. Deixa eu dizer uma coisa importante dentro dessa fala. Uma coisa é você entender a questão dos astros. Outra coisa é você se apegar à astrologia. O que são os astros? Os astros é as estrelas, é a lua, é o sol, né, que a Bíblia chama de luminares maiores e menores. Né? Tudo isso está ligado aos astros, que servem para discernimento de tempos e de horas e de dias na presença de Deus. O sol serve para nós discernirmos o que é dia, a lua e as estrelas para discernirmos o que é noite. E as estrelas também servem para divisão entre dia e noite, entre noite e dia. Quando nascem as primeiras 3 estrelas, é o fim do dia, para a noite. Quando a estrela da alva desaparece, é o fim da noite, para o novo dia. Então, as estrelas é para divisão de dia e noite, a lua para identificar a noite e o sol para identificar o dia. Isso são os astros. E quando você estuda sobre isso, não tem nada a ver com astrologia. Não tem nada a ver você pegar e acreditar na revistinha do horóscopo que todo dia está dando uma receita para o teu signo. A questão dos astros, escute isso daqui que é importante. Escute isso e, como diz ditado, e ouça com bastante atenção para você não confundir o que eu vou falar aqui agora. A questão dos astros é real. Como assim, pastor? Escuta. Eu não sei que signo que é, só vou falar aqui para você entender. Vamos dizer, quem nasce, por exemplo, entre janeiro e fevereiro. Lá na essência, quem nasce entre janeiro e fevereiro, que é uma posição do planeta com todo o universo, essa pessoa desenvolve características, não 100%, mas algumas das características que vai se assemelhar com pessoas que nascem nesse período. Então, um exemplo que eu estou citando, todo mundo que nasce, um exemplo, em janeiro, pode ser uma pessoa colérica, fleumática, sanguínea, melancólica, que são os 4 temperamentos.
Isso pode acontecer, né, numa proporção com todos que nascem nesse período. E isso tem uma ligação com o posicionamento da Terra, não com a astrologia que todo dia tem no teu signo dizendo que vai dar certo. Hoje o teu dia de sorte é a cor amarela, né? Não passa debaixo da escada porque é o teu dia de sorte. Essas bobagens. Isso aí é engano. Isso é obra das trevas. Porém, no período dos 12 meses do ano, todos nós que nascemos dentro desse período vamos ter características semelhantes. Vocês estão conseguindo entender? E eu estou falando isso aqui com bastante cuidado para muitas pessoas não dizer que eu estou pregando signo e que eu estou pregando aqui astrologia. Não é isso. Não é isso. Por exemplo, quem nasce no mês de abril, as pessoas que nasceram no mês de abril, na totalidade de 100%, vai ter uma pequena proporção e dimensão de características que vai se repetir em todo mundo que nasceu nesse período. Porque é o posicionamento que você nasceu que a Terra se encontrava naquele período. Você consegue entender? Se vocês conseguirem entender, escreva aí na linha do tempo. Senão, eu tento explicar novamente para a gente não sair daqui já correndo para tentar ler o horóscopo, porque isso aí é obra das trevas e é demônio purinho, obra do diabo. Eu estou falando de posicionamento da Terra. Você consegue entender? Deu para entender? O que é o posicionamento da Terra? Todos os anos, em dezembro, aqui no Brasil, é período do calor. Todos os anos. É período do calor. E todo mundo que nascer nesse período, nessa estação do ano, vai desenvolver algumas características semelhantes a todos que nasceram nesse período. Porque é a posição dos astros. O que é o astro? Sol, lua, estrela e posicionamento da Terra, que está girando no seu próprio eixo. Né? Você entendeu? Girando no seu próprio eixo, girando em torno do Sol. Então, todo mundo que nasce nesse período pode ter algumas características, uma porcentagem de 5, 10, 20, 30% semelhantes a todos. Por exemplo, eu sou do mês de setembro. Né? Segundo a gente sabe, por exemplo, quem nasce em setembro, dependendo da data, tem um posicionamento, né, que eles dão um título para um astro, e dentro disso, todo mundo no mês de setembro tem mais ou menos o mesmo traço. Não é 100%, mas tem alguns traços que se assemelham. Vocês conseguiram entender? É diferente da astrologia, que para todo dia tem uma cor, para todo dia tem uma palavra de sorte, para todo dia tem uma palavra de azar. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com posicionamento. Só para você entender. A Cinéia Nunes, exemplo, ela é de setembro. Eu também sou de setembro. Se eu e ela, nós sentarmos para trocar uma ideia e começarmos a falar eu falar da minha persona, ela falar da persona dela, vai ter comportamentos em mim que vai se assemelhar a comportamentos que tem nela. Porque quando nós nascemos, independente do ano de diferença, o posicionamento da Terra era o mesmo, do Sol era o mesmo, o giro em volta do Sol e o giro da Terra em volta de si mesmo era o mesmo. Você consegue entender? Então, é isso. Vai ter característica nela que vai se assemelhar a mim, porque quando nascemos, era o mesmo período do posicionamento da Terra, do Sol, das estrelas, da Lua, dentro do universo, entendeu? Então, é isso. Por exemplo, olha aqui, tem mais gente aqui de setembro, hein? Parece que eu ouvi alguém perguntando quando que é o meu aniversário. 16 de setembro. O paletó que eu uso, terno, pode ser 54. Não tem problema não, pode ser 54 ou 52. Não tem problema não, qualquer coisa a gente dá uma ajustada. Tá aqui, a Cinéia, a Jucinéia, né? Todas nasceram em setembro. Estou pegando, outros nasceram em julho. Eu creio que vocês entenderam. Julho é inverno. Então, quem nasceu, conforme você... Se você não está entendendo o que eu estou te falando, sou de maio, cada um colocando o seu mês. Então, você não é signo, não é signo, não é astro, não é nada de astrologia, não é nada disso. É a posição do movimento e do giro da Terra, do Sol, da Lua, das estrelas. Tudo isso não está fora do Evangelho. Você diz, como não está fora do Evangelho? Os judeus, o calendário dos judeus não tem nada a ver com o nosso. O calendário judaico, ele é o quê? Ele é o calendário lunar, porque segue as posições da Lua. Você sabe, todos nós que estamos aqui, que somos adultos, sabemos que os nossos pais, avós, os mais antigos, eles
plantava dependendo da posição da lua. Eu me lembro que meu pai ia pescar, quando eu era criança, eu tinha 5, 6 anos de idade, meu pai ia pescar, dependendo da posição da lua. Dependendo da posição da lua, nem de casa ele saía para pescar, sabe? Plantava, depende da posição da lua, né? Você entende? Depende da posição da lua. Os antigos tinham tanta experiência com esse conhecimento dos astros que até para cortar o cabelo tinha um período da lua. Dependendo do período da lua que corta o cabelo, ele cresce rápido. Dependendo do período da lua que corta o cabelo, ele não cresce. E isso não é astrologia. Isso não é viver embasado em signo. Isso é viver embasado nos astros, que são os posicionamentos da Terra que Deus criou e deixou Sol, Lua e estrelas como interpretadores de períodos e tempos. Vou repetir aqui. O Sol serve para interpretar o que é o dia. A Lua para interpretar o que é a noite. E as estrelas servem para dividir o dia da noite e a noite do dia. Você entendeu? Enquanto não nascer uma estrela, não nascer 3 estrelas nos céus, dentro do calendário judaico ainda não chegou o novo dia. Quando nasce 3 estrelas nos céus, aí então, dentro do calendário lunar, começou e virou o dia. Finalizou o Shabat, finalizou o Hayom Shishi, que é sexta-feira, e assim sucessivamente. Quando vai para clarear o dia? Quando que o dia começa? Quando a última estrela, que é a maior, conhecida como a estrela da alva, ela desaparece, ali conta-se aproximadamente 13 minutos no relógio, e já é dado como novo dia que começou. Entende? Então, assim, é isso, né, que eu acredito que você está entendendo. Se não tiver, eu vou até voltar um pouquinho, porque senão tem gente que pega palavras da gente e vai querer perverter tudo, dizendo que nós estamos ensinando coisas aqui que não tem nada a ver com a Bíblia, né? E cresce muito meu cabelo, isso é real. Deixa eu ver, qual é o período que a Daiane corta? Eu corto na lua crescente, tá aí. A Daiane está vivendo embasada na astrologia? Não. Ela está vivendo embasado no posicionamento dos astros, que é Sol, Lua e Estrela. E isso é uma verdade. E todo mundo que está aqui sabe disso. Quem trabalhou na roça sabe, né? Sabe muito bem que muitos antigos só plantavam embasado no posicionamento da Lua e no período certo. Tem o período das chuvas, o período da Lua e aquela coisa toda. Todo mundo sabe. Os mais antigos sabem disso. Se você, por exemplo, plantar uma roça de milho, dependendo da posição do Sol, da Lua e o período do ano, você vai jogar a tua semente fora e não vai nascer nada. Por quê? Isso é um conhecimento, uma sabedoria que Deus deixou para as pessoas discernirem os tempos. Tá? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. O Sol e Lua não mandam em caráter de ninguém. Olha, tá vendo? Aí já entra, né, o pensamento grotesco, né? Eu estou falando disso. Para pensar, eu estou falando disso. Eu estou dizendo que Sol e Lua mandam no caráter de alguém. Quem decide ser mau caráter pode ter nascido qualquer dia do ano ou do mês. É mau caráter. O mau caratismo é uma opção, é uma escolha. Se você, Jovelina, é bom caráter ou mau caráter, isso aí é escolha sua, decisão sua. Não é culpa da lua e nem das estrelas, e não é isso que eu estou pregando. Eu estou explicando outra coisa. Se você realmente é verdadeira perante o dia a dia, você sabe do que eu estou dizendo. Pessoas que cortam o cabelo na posição da lua e dá certo, outros plantam dependendo da lua e dá certo, e aquela coisa toda. E não é questão de caráter. O mau caratismo está dentro do ser humano e ele escolhe ser o que ele é. Né? Ela escolhe ser. Se você quer ser mau caráter, o problema é seu. Se você quer ser uma pessoa de bom caráter, o problema é seu. O sol serve para clarear o dia e a lua clarear a noite. Sim, e para discernir os tempos. Para discernir os tempos. Por isso que o sol e a lua foi dado. Pega lá em Gênesis, no início, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, até o capítulo 3, você vai entender para que o sol e a lua foi feito. Não é para clarear. Né? Não é o sol que traz a luz para a terra. O sol foi feito no 4º dia. A luz foi feita no 1º. Se o sol foi feito para clarear a terra, por que ele foi feito no 4º dia? O sol não foi feito para clarear a terra. Quem clareia a terra é a luz. Haja luz e houve luz. E o sol? O sol foi feito no 4º dia. 4º.
Se o sol realmente clareia a terra, ele seria feito no primeiro, não no quarto. Quem clareia a terra não é o sol, quem clareia a terra é a luz. Por isso que quando a luz morreu na cruz do Calvário, houve trevas no horário das 3 horas da tarde. Quem clareia a terra não é sol. O sol serve para discernimento entre dia e noite, noite e dia. É aí que está o erro de muitas pessoas. Ah, o sol é para clarear a terra. Não, não. Tem dia que o sol não aparece e o dia está claro. O dia que está chuvoso, o sol não apareceu, mas o dia clareou. Por quê? Porque não é o sol que clareia a terra. Quem clareia a terra é a luz. Por isso que quando Deus refez a terra, a primeira coisa que ele disse foi o quê? Haja luz. E viu Deus que a luz era boa e chamou o quê? De dia. E viu que era a escuridão e chamou de noite. Esse foi o primeiro dia. Sol não clareia a terra. Sol é para dividir entre dia e noite. Não, quem clareia a terra é a luz. Não é o sol. É aí que está o erro de muitas pessoas, né? E eu não estou, repito, não estou dizendo de caráter. Caráter tem mau caráter que nasce todos os dias. Se você pegar ir lá na cadeia, tem mau caráter que nasceu todos os dias. Mas não deixa de ser uma pessoa que dentro do mês que nasceu tem alguns traços semelhantes aos teus, que você também nasceu. Né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem perguntas aí. Vamos pegar aqui novamente. E aqui. Vamos lá. A luz é Jesus. É Jesus que clareia a terra. Eu sou a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Muitos não entenderam o que ele estava querendo dizer. Aí, quando ele morreu na cruz do Calvário, que houve trevas no horário das 3 da tarde, muitos compreenderam. Ah, ele disse que era a luz do mundo, porque se ele apagar, a trevas toma conta da terra. E foi isso. Agora, é o sol que clareia a terra? Não. Se fosse o sol, não ficaria trevas no horário das 3 horas da tarde. Se o sol realmente clareasse a terra, ele seria feito no primeiro dia e não no quarto. Por que foi feito no quarto? Porque o sol serve para interpretação de tempos e de momentos do dia, como a lua serve para a interpretação de tempos e momentos da noite. E as estrelas para dividir a noite do dia e o dia da noite. E é isso. Né? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais perguntas chegando. Perfeito, perfeito. As estrelas também, para sinal. Qual a finalidade das estrelas? Pensa comigo, qual a finalidade das estrelas? As estrelas têm muitas finalidades. E as estrelas também servem a Deus, como o sol e a lua servem, tá? Tudo que Deus criou é para servir a Ele, é para a glória dele. Mas dentro da serventia, para nós terrenos, para que servem as estrelas? Para dividir o período que nós chamamos de final de dia para início de noite e o que nós chamamos de fim de noite para nascimento do dia. Dentro do calendário dos astros que Deus fez, o dia não termina meia-noite. Como que o dia vai terminar meia-noite? Pensa comigo. Como que o dia vai terminar meia-noite? Que dia esquisito é esse, terminando meia-noite? E como que o dia começa meia-noite? O dia começa em trevas e para clarear demora 6 horas pela frente, 5 horas pela frente. Por quê? Porque o calendário gregoriano veio para confundir a humanidade. O calendário verdadeiro é o lunar, que não precisa de relógio. Os antigos não tinham relógio no pulso. O relógio dos antigos era o sol. Eles olhavam e diziam, agora é 10 horas da manhã, vamos almoçar, todo mundo que está na roça. Né? Olhava e dizia, agora é 5 horas da tarde, pega a enxada, pega o picuá, pega tudo aí, vamos embora para casa. É isso. Os antigos viviam assim. Embasado o quê? Na posição do sol é o horário do dia. Depois que veio o relógio, depois que veio a tecnologia digital e aquela coisa toda, mas os antigos, né? Meu pai, por exemplo, eu era criança, eu lembro que meu pai sabia o horário do dia só de olhando para o céu. Opa, agora é 10 horas da manhã, vamos comer, vamos almoçar. Vamos almoçar, depois nós voltamos aí próximo das 11 horas da manhã para o pé do eito, né? E pronto. Mas não tinha relógio no pulso, mas é pelo sol. Entende? Então, é esse o conhecimento que tem base bíblica que eu estou tentando dizer, infelizmente, né? As pessoas... Fazer o quê? Era assim. Né? Deixa eu ver aqui.
Eu leio a Bíblia sim, e não acredito mais em astrologia, pois fui liberta dessa loucura de quando eu acreditava em qualquer besteira. O que dizer? Não tem nem o que dizer. O que eu posso falar para vocês? Me ajuda aí, gente. O que eu posso dizer para a Jovelina? O que eu posso falar? O que eu posso dizer para ela? Me ajuda aí. Tenta me dar uma ajuda. O que eu posso dizer? Que ela é conhecedora de toda a essência e de tudo aquilo que realmente está em torno da humanidade e que nós somos todos enganados, como ela está dizendo, envolvidos em horóscopo, né? Agora eu pergunto para você, quem está falando de horóscopo aqui? Você ouviu eu falar sobre algum signo aqui? Você ouviu eu falar de signo aqui? Você ouviu eu falar de algum signo? Estou falando do Sol, da Lua, das estrelas. Agora, não tem muito o que falar, né? Vambora, deixa eu ver a pergunta de vocês aqui. Pastor, o que significa a estrela de Davi? A estrela de Davi, né, que é na realidade não é estrela, é o escudo, né, que o nome é Magen, né, Magen Hadavi, né, ou Magen Melach Hadavi, que é o escudo do rei Davi. Magen Melach Hadavi, né, que é a estrela do rei Davi, que na realidade a gente chama de estrela, mas não é estrela. Deixa eu pegar aqui para me tentar explicar para vocês. É o escudo do rei Davi. Não é uma estrela, é um escudo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, que a gente mostrando fica mais fácil. Porque tem uma galera aí dizendo, e já não é de hoje, que o símbolo que tem na bandeira de Israel é o símbolo de um deus cara de sapo, chamado Rafã, Refrã, não sei, ou algo semelhante. Vamos lá. Deixa eu abrir para você ver aqui. Está aqui. Está vendo? É a bandeira de Israel. O que você vê aqui neste símbolo, que é o escudo de Davi? Magen Melech Hadavi. O escudo do rei Davi. Você vê um triângulo vestindo o outro triângulo. O que é isso? Davi, simplesmente tendo o seu exército, e como todos os exércitos fazem, quando vão para o campo de batalha, tem alguém que levanta a bandeira para identificar de qual lado é aquele grupo e aquele exército. Davi, tendo os seus valentes e o seu exército, fez o escudo dos seus exércitos e dos seus valentes. E qual era o escudo de Davi com os seus valentes? Era as iniciais do nome dele. Então, o nome Davi não termina com o I. O nome Davi termina com o D mudo, David, que a gente chama muitas das vezes, né, de David, né, David ou David. O nome de Davi começa com E, ou melhor, começa com o D e termina com o D. Então, o que ele fez? Ele pegou a letra D do nome dele e cruzou com a outra letra D do nome dele que estava lá no final. Deixa eu fazer assim, que assim fica mais fácil de você ver e da gente explicar. Está aqui. A letra D do começo, ele colocou na posição certa, que no aramaico antigo é o triângulo. A letra D, no aramaico da época de Davi, a letra D é um triângulo. Então ele colocou o D, como o Zanodá escreveu ali. Ele colocou a primeira letra do nome dele com o D na posição correta, e a última letra dele, do nome D, ele vestiu da posição contrária. E se transformou em quê? No escudo, no Magen, que é o escudo do rei, do Melach Hadavi, do rei Davi. Então, a estrela de Davi, que é o escudo, é isso. É a letra D na posição certa e a letra D final na posição invertida que deu essa estrela. Que a gente chama de estrela, mas que é o escudo. Deu para entender? Não tem ligação nenhuma com deuses do paganismo, não tem ligação nenhuma com simplesmente aquilo que é pregado hoje em dia, tentando demonizar Israel e a bandeira de Israel. Ah, pastor, eu não acredito. Depois que terminar a live, entra aí, dá uma googada e procure
como era escrito a letra D no alfabeto aramaico. E você vai ver como que era escrita a letra D no aramaico, que aí cai por terra todas essas narrativas para tentar demonizar Israel, né, e o escudo do rei Davi, dando, né, automaticamente essa autoria a demônios que não tem nada a ver com a história real e verdadeira. Eu estou falando para você da história real e verdadeira, né? Ah, eu não acredito. Você tem a internet aí na sua mão. Vai no Google e digita como que era a letra D no período do rei Davi, no aramaico antigo. Você vai ver um D, que é um triângulo com uma ponta para baixo, que aí é na letra de forma, na letra pequena, e o D na letra maiúscula normal, que é apenas o triângulo fechado. Ele vestiu um no outro e deu, né, o Magen Melech Hadavi, o escudo do rei Davi. Entendeu? Se ensina assim, como o Senhor falou, na época da plantação e a ação da lua sobre os mares, a interferência no nosso sono, isso é ciência, exatamente. Né? E para ser claro, Idilzinha, né? Não tem um livro que fala mais de ciência do que a Bíblia Sagrada. Não tem como tirar a ciência de dentro da Bíblia, né? Quem mora em regiões litorâneas sabem que tem uma altura do ano e uma lua, um período lunar do ano, que a ressacada toma conta das avenidas principais. Quem mora no Rio de Janeiro sabe que tem uma altura do ano que a ressacada toma conta da Avenida Atlântica no Rio de Janeiro, toma conta da Avenida Atlântica ali, da Avenida Beira-Mar, em Balneário Camboriú, em Santos, em Florianópolis, nas cidades praianas, o Nordeste do Brasil. E o que é isso? É o período da posição da Terra, da Lua. Né? Vocês sabem do que eu estou falando. Quem mora em cidade litorânea pode escrever se eu estou falando mentira, se eu estou inventando aqui alguma coisa para defender a astrologia dos signos. Ninguém aqui citou nem signo, nós estamos falando de outro significado que realmente está casado com ciência e com conhecimento bíblico mais. E a estrela de Salomão? A estrela de Salomão tem ligação com o ocultismo, né, que eles chamam de 5 Salomão ou de pentagrama, né, de pentagrama, que é o quê? A estrela de 5 pontas que revela a cara de Rassatã, a cara de Bafomé, que é o próprio bode. É diferente. A estrela de Davi, ela tem 6 pontas, que é um triângulo vestido no outro. A estrela que eles chamam de Salomão, que é diferente, que é o pentagrama. Ele tem 5 pontas e até a maneira que ele é desenhado e feito é diferente. É cruzado, totalmente diferente. O pentagrama não tem nada a ver com o escudo de Davi. Esse é diabólico, porque dentro do pentagrama aparece a imagem de Bafomé, de Rassatã, que é o próprio diabo. Então, é diferente. Tá? Fortaleza é invadido pelas águas salgadas. Carmen Maia, você que mora em cidade litorânea, você sabe do que eu estou falando. E o que é isso? Isso é ciência agregado com Bíblia Sagrada. É um período do ano, uma posição da Terra, uma posição da Lua. A Márcia está em Santos. Todos vocês podem dizer o que eu estou falando. E isso aí não tem nada a ver com signo. Isso não tem nada a ver com horóscopo. Isso tem a ver com os astros, que é Sol, Lua e as estrelas. Né? Essa é a realidade. Vamos lá. Então essa é maligna. A estrela de 5 pontas é diabólica. É diabólica. Né? Principalmente na posição que ela é usada pelos ocultistas. Né? Dependendo da situação, ela se transformou em uma estrela neutra, porque a maioria das estrelas ela é feita de 5 pontas, só que a posição que ela é colocada é diferente. É com as pontas para baixo. Então, não dá para identificar Bafomé. Né? É a estrela normal que é usada no meio da sociedade. Ela tem 5 pontas, mas ela é usada com 2 hastes para baixo. Por isso, ela não reflete Bafomé. Mas o ocultismo não. O ocultismo usa diferente. Usa ela só com uma ponta para baixo. Uma ponta para baixo, 2 pontas retas e 2 pontas para cima. Aí dá exatamente a ponta para baixo, a barba do bode, 2 pontas retas, as orelhas do bode, e 2 pontas para cima, os chifres do bode. É diferente dela sendo usado na posição
que nós usamos normalmente, que a gente vê na sociedade, 2 pontas para baixo, 2 retas e uma para cima. Isso aí é normal. A estrela maligna, ela é invertida, colocado 2 pontas para cima, 2 retas e uma para baixo. Aí forma a cara do bode, que é usado nas religiões ocultistas. Tá? Ressaca na praia, né? Toma conta do asfalto, toma conta de tudo. Né? E vocês que moram, né? Olha aí, Jaime, eu moro na Praia Grande e é assim mesmo. E aí? Você vai arrumar briga com o quê? Dizer que isso aí é astrologia? Não. Isso é os astros. Tá aí. Vocês que moram aí até sabem mais ou menos qual que é a época da ressacada, qual é a época da maré alta. Né? Os pescadores, por exemplo, pescador que mora em litoral, eles entendem tanto disso que tem período que eles não vão para alto mar. Porque eles sabem que se for é para perder tempo. Tem a época do cardume de peixes, tem a época de tudo. Mas a religião cegou as pessoas, que não deixa as pessoas olharem e ver que tudo que Deus criou serve para nos orientar e para o nosso próprio uso para conhecimento e crescimento. Sofrer de paralisia do sono tem a ver com a lua? Não, não. Paralisia do sono tem a ver com ataque espiritual, com ataque, né, dos filhos espirituais de Lilith, os Lilins, né, que são os filhos, né, os demônios, os vampiros noturnos. Não tem nada a ver com posição da lua, não. Vamos lá. Não tem como vai argumentar contra fatos, né? O símbolo da Tesla, né, é a cara de Bafomé, exatamente. Toda estrela que você pegar, que desce uma ponta para baixo, 2 para cima e uma para os lados, é a estrela de 5 pontas invertidas sendo usado dentro de uma simbologia satânica. Tá? A gente precisa ter esse olhar e esse discernimento. Se você colocar ela na posição que é usada no dia a dia, é uma estrela. Mas se você inverter, é a estrela que tem a cara de Bafomé. E se você pegar o escudo de Davi, não tem nada a ver nem com a estrela normal, nem com a cara de Bafomé. É o nome, as iniciais e o final do nome do rei Davi, vestido, servindo como escudo. Repito, não é estrela de Davi, é escudo de Davi. Não é estrela, é escudo. É a Magen, que é escudo. Tá? Vamos lá. Como fazer para saber que tribo somos? Precisa-se, de preferência, você tem que ou buscar uma sinagoga, mas aqui no Brasil é difícil você conseguir. Você precisa ir em Israel, principalmente no Museu do Holocausto, para levantar sua árvore genealógica. É o caminho correto, né? Senão, dificilmente você vai saber qual que é a sua ancestralidade, né, no sentido de árvore genealógica. As fases da Lua têm influência nas marés. Tá vendo? É o que eu estou dizendo para você. Eu acredito que a maioria entendeu. El Niño forte, esse ano, muita chuva no sul do Brasil. Como que você vai ignorar o El Niño ou El Niña, né? Porque tem no nome masculino e feminino, né? Como que você vai ignorar isso se está ligado tudo no sentido do movimento da Terra, né? Eu estou voltando para ver se tem perguntas. Vamos lá. Pastor Salomão desviou e se envolveu com o ocultismo e se comunicaram com demônios. Salomão, quando ele se misturou com mulheres pagãs, né, elas conduziram ele a um caminho obscuro, né? E ele só saiu disso no final da vida, quando ele voltou, né? Voltou para a presença do Eterno. Foi quando ele escreveu, né, o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é uma fase que ele estava voltando para o Eterno, e ali você vê um homem experiente, diferente do homem de Cantares, né? O Salomão de Cantares é diferente do Salomão, né, do livro de Eclesiastes. O Salomão de Cantares é um homem galanteador, um homem que fala coisas bonitas para as mulheres, né? O Salomão de Eclesiastes é um homem que traz com ele as feridas da experiência, um homem que já apanhou bastante, ao ponto de ver que tudo é vaidade, que tudo tem o seu tempo debaixo do céu,
né, que tudo nessa vida se acaba, que tudo é correria em vão, e que a única coisa que realmente importa é estar na presença do Criador. O Salomão de Cantares é o contador de história que galanteia as mulheres. O Salomão de Eclesiastes é o homem cheio de pancadas da vida, que tenta transmitir para os mais jovens que não vale a pena se entregar às emoções e aos desejos do coração. Então é totalmente diferente. O Salomão de Provérbios já é o Salomão que está alinhado, reinando e vendo tudo de um alto retiro, tendo experiências para passar para todo o seu reinado, né? Então, os 3 livros de Salomão revelam períodos que ele viveu. Provérbios, Cantares, Eclesiastes, revela períodos da vida dele, né? Vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ver se tem perguntas. Muitas perguntas ficaram para trás, né? Imagem da camisa do Brasil. Demônios. O Brasil, o futebol tem uma ligação, infelizmente, muito grande com demônios. E é isso, né? Não foge disso. Vamos lá. Um homem amadurecido, apanhou demais, né? É muita pancada, e todos nós. Você sabe que você não é mais aquela mulher de antes, né? Aquela mulher de 10 anos atrás, você já não é mais. Ainda que você tenta ser fisicamente, né, que é difícil a gente ser, os anos vai passando, você com 30 anos já não tem mais aquele pique de 18, você com 40 já não tem mais o pique de 30, né? Você com 50 já não tem mais o pique de 40. Então, assim, você vai amadurecendo, e junto com o amadurecimento vem as pancadas, as surras da vida, e você vai se transformando em um homem, uma mulher amadurecida. Embora tem gente que só aumenta na idade, mas a cabeça vai atrofiando, mas em regra geral todo mundo vai apanhando e crescendo, né? Apanhando e crescendo. Milho e amendoim, colheita em junho. Tá aí. Então, o que vocês estão escrevendo, né? Tem a cara de Bafomé, ele é adorado e venerado no meio da sociedade mundial, né? Hoje em dia, a palavra Gwault, né? Gwault, que quer dizer bode, é tratado como não bode, mas como alguém que está acima da média. O Messi é o Gwault, né? Gwault. Cristiano Ronaldo é o Gwault. Neymar é o Gwault. Na realidade, essa palavra Gwault no inglês quer dizer bode, mas tem também uma significância dentro de uma gíria no mundo esportivo como alguém que é o cabeça, o melhor de todos. Então ele é o Gwault, o melhor de todos. G-O-A-T, Gwault. Lá na essência quer dizer bode mesmo. É o bode sendo adorado, mas eles invertem para outro significado para enganar aqueles que são que simplesmente não têm o conhecimento da realidade, né? No inglês, a palavra Gwault não quer dizer o melhor de todos, quer dizer bode, mas na gíria eles vão inserir isso daí, né? Depois de 60 já era, a pessoa só quer tranquilidade, só paz, né? O único barulho depois dos 60 que é gostoso é o barulho dos netos, né? Depois de 60, o único barulho bom é o barulho dos netos, é o barulho do glória a Deus e aquela coisa toda. A pessoa começa a ficar mais... É o barulho dos testemunhos de milagres e algo semelhante, né? Cada fase da vida a gente vai se adaptando, né? Gente, dá uma olhada nisso daqui, deixa eu colocar na tela para você ver que maravilha da parte de Deus. E te digo, tem resposta na Bíblia para qualquer pergunta que você imaginar. Qualquer pergunta, né? Dá uma olhada nisso daqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso aqui mesmo. Dá uma olhada para você ver. Que bênção. Ministério Milagres Extraordinário. Deus abençoe os senhores abundantemente. Em nome de Jesus, pastor Claudinei, estamos aqui. Mais um dia de trabalho, mostrando, né, a parte de carpintaria. Está montando os casquilhos para a colocação dos vidros. Começaram essa parte aqui, que já está montado, né? Só falta somente colocar os vidros. Não podia se colocar vidro sem primeiro ser colocados os casquilhos. Assim, creio que até amanhã também o homem de vidro nem vai vindo para poder fazer seu trabalho. Mas por conta de amanhã ser feriado, nem o lugar onde ele faz compra não vai abrir amanhã, tem que esperar simplesmente na segunda-feira para a colocação dos vidros. E sendo assim, mostrando também essa parte aqui elétrica.
Os nossos irmãos aqui já estão colocando, já fizeram a instalação dessa parte. Estão mesmo trabalhando. E aqui está a luz. Essa aqui vai sendo montado, né? Dessa forma. E aí vai ficar claro todo lado. Então, só para poder mostrar para vocês, este lado aqui também já está feito, né? Aqui já foi colocada a instalação, indo para este lado também, né? Já está aqui, depois eles vão colocando também essa parte, e o trabalho ainda continua sendo feito para a glória de Deus. Aqui. Tá vendo aí, gente? Então, assim, ó, a parte elétrica já está sendo feita para o lado de dentro, a energia já chegou, como você viu ali o pastor mostrando, né, a energia já chegou, né, a gente vê ali, ele pegou até uma lâmpada, né, e mostrando, olha lá na parede, toda a fiação sendo feita, né, olha a lâmpada nas mãos dele ali como um refletor de LED. Nós vamos colocar 3 refletores de LED para o lado de fora, para clarear todo o quintal, né, e nós contamos aí com a sua ajuda. Continue semeando nesse trabalho, tá aqui, ó, CNPJ do Ministério, o número do WhatsApp, para você estar semeando e plantando nesse trabalho. Nós temos que semear, né, em terreno que você vê que está florescendo e frutificando, né? Às vezes tem pessoas que ajudam, planta, semeia, podemos dizer assim, em lugares, enfim, que não vai te trazer um retorno, não vai te trazer uma resposta. Você está vendo aí o trabalho, né? Existem muitos trabalhos sérios ainda. Não? Tem gente, eu não ajudar no negócio de igreja, trabalho, missões, é tudo mentira. Não, gente. Tem muitos pastores verdadeiros aí nas redes sociais, tá? Tem muitos pastores verdadeiros nas redes sociais. Não dá para você generalizar todos, como também não dá para generalizar todos os pastores de denominações. Então, existem pessoas sérias em todos os ambientes. Existem católicos sérios, existem católicos também que não valem nada. Né? Existem pessoas que estão na igreja e outros que não estão. Tem pessoas boas e ruins em todos os lugares. Né? E um trabalho que nós estamos fazendo e mostrando para você, está aí o resultado. Não é uma invenção, está aí, ó, as imagens falam. Né? A casa está sendo montada a partir de hoje. 2 rapazes passarão a cuidar 24 horas, né, desta casa até a vovó, né, ser colocada aí no dia 5, né? No dia 5, e com certeza vai ser bênção da parte de Deus. Você está vendo aí, ó, a iluminação, vai ficar luz, vai ser colocada uma luz ali na frente, vai ser colocada uma luz lá nos fundos também. Olha para você ver isso daqui. Tá vendo? Colocando ali os caixilhos da janela e aonde vai ser colocado os vidros, né? Então você vê que o gradil de proteção fica para dentro e a parte dos vidros fica para fora, né? E isso é uma bênção da parte de Deus, tá vendo ali, ó? Eles preparando certinho, colocando, tudo isso com a ajuda de vocês. E agora nós estamos no desafio para colocar as mobílias dentro dessa casa, porque não tem como nós colocarmos as mobílias, ou melhor, tem como entregar a casa vazia, sem nada de móveis, sem uma cama, sem um colchão, né? Sem um sofá para sentar, sem uma mesa, não dá. Nós precisamos fazer isso, né? E eu tenho certeza que Deus vai estar honrando e abençoando, e nós contamos aí com a sua generosidade. Obrigado a todos que estão escrevendo aí, que estarão ajudando, que Deus te recompense. Isso aqui são imagens de hoje, gente, imagens de hoje, né? As instalações sendo feitas, e tira um print da tela e nos ajude. Está aí o CNPJ, está aí o número do WhatsApp, para você estar nos ajudando, e Deus vai recompensar cada um de vocês. Está ficando uma maravilha, uma maravilha. Para quem, né, morava naquele lugar hostil, naquele lugar terrível, né? Hoje, você vê toda essa bênção, né? Dá uma olhada. Shalom Donai, graça e a paz, Ministério Milagres Extraordinários. Pastor Claudinei, Deus abençoe a senhora abundantemente, em nome de Jesus. Estamos aqui já nesta linda tarde, fazendo o trabalho com os eletricistas que estão aqui, assim como pode ver os mestres, estão aqui com os fios, fazendo a marcação. Você está ouvindo um barulhinho aí? Está ouvindo? É chuva.
Um barulhinho de chuva, olha isso. Com os fios fazendo a marcação, assim como pode ver, já começaram essa parte, né? Já arriscaram aqui, estão no outro quarto, né? Já fizeram aqui a marcação. Deus é fiel, o trabalho está a caminhar, até daqui a pouco. Tá vendo? Então o trabalho está sendo feito, gente. Eu estou passando essas imagens como prestação de contas. Obrigado, Gisélia, que o Eterno te abençoe, em nome de Jesus, tá bom? Então tá aí o trabalho, a prestação de contas, muita chuva lá, né? Vai vendo. Para a gente fazermos a entrega nem desta casa. Está chovendo, assim como vocês podem ver aqui, né? A temperatura não está muito boa, o carpinteiro já era para poder chegar para colocar a porta, mas vamos ver a temperatura onde vai parar. Então tá chovendo lá. Então, chegou na hora certa, porque se chovesse a semana, no começo da semana, tinha travado todo o trabalho de pintura, mas até nisso Deus está sendo generoso para conosco, para com a vovó, né, a vovó Melita, porque a chuva chegou na hora que o trabalho está sendo feito pelo lado de dentro. Somente falta colocar agora os caixilhos, né, que o carpinteiro está colocando ali, como você está vendo, né, sendo colocado, as esquadras, né. Isso está ficando bonito demais, gente. Isso é uma bênção de Deus. E hoje, eu acredito que não vai dar para fazer as imagens da noite, né, mostrando toda a iluminação, mas no mais tardar até segunda-feira vai dar para mostrar para vocês a iluminação e tudo mais. Obrigado, Maria Caetano. Que Deus abençoe todos vocês. Se você não ajudou nesse mês, ajude agora no começo do mês, gente. Olha a janela ali já, os caixilhos pelo lado de fora. Agora o vidraceiro vem e coloca o vidro. Lá naquela parede, você está vendo, é colocada ali a central com os disjuntores, né? Ali naquela parede, como você está vendo ali, ó. Tá vendo? E que é a central dos disjuntores, a iluminação, os fios já correndo nas paredes. Uma bênção de Deus. Eu só tenho que agradecer a Deus pela vida de todos vocês, que nunca encolheu a mão para esse trabalho e para esse projeto. Que Deus os abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Que nunca venha falta nada na sua vida e nem na vida de toda a sua família. Essas imagens aí são imagens de agora, desse dia que nós estamos aqui, de hoje, dia 30, tá bom? Que Deus recompense cada um de vocês, em nome de Jesus. Deixa eu colocar outra imagem aqui para você ver, de hoje também. Olha aí, ó. Olha que benção. Ali para o lado de fora, acima da porta, você está vendo ali que tem até um furo que foi feito, que ali vai ser colocado como se fosse, vai passar o fio para um refletor que vai ficar nessa posição que você está vendo. Daqui para lá vai ficar um refletor clareando toda a frente da casa, como dos lados também vai ter refletores que vai clarear em volta de toda a casa. 3 grandes refletores serão colocados, né, para clarear em volta de toda a casa, incluindo aí essa região onde eles estão passando, como você está vendo aí, ó. Tá vendo? Uma bênção de Deus, né? É ou não é? Uma maravilha? Tira um print da tela, gente, para nos ajudar. Aqui abaixo tem o CNPJ do Ministério, número do WhatsApp. Você que está fora do Brasil, né, quer nos ajudar pelo Western Union, MoneyGram, pelo PayPal, pelo Waze, entre em contato. Minha esposa te passará todos os dados e Deus, com certeza, será glorificado aí na sua vida. Se você pode nos ajudar, faça isso. A gente está precisando agora comprar sofá, mesa com cadeira, 2 camas de casal com colchões. Tem muita coisa, né? O fogão elétrico, panelas, prateleiras, tem muita coisa para a gente comprar ainda, tá? Nós contamos aí com a ajuda de todos vocês. Nós vamos concluir essa live, agradecendo a Deus pela vida de todos vocês. Quase 3 horas de live, hein, gente? Quase 3 horas de live. Eu digo uma coisa para você, haja argumentos, né? Haja argumentos para a gente estar aí com 3 horas de live, isso sem contar que já foi feita uma live hoje pela manhã de 1h30, né? Já foi feita uma live de 1h30, então somando com essa daqui, dá quase 5 horas de live. Quase 5 horas de live. O que é isso, pastor? É Deus na vida de cada um de nós, nos dando aí graça e inspiração para estarmos aqui por todo esse período aqui juntos, né? Que Deus abençoe. Pastor, ela terá fogão a gás ou a lenha? Ela terá um fogão elétrico dentro de casa, ali na parte da cozinha. Será um fogão elétrico, tá? Vai ser um fogão elétrico. Isso aqui é um quarto, tá? Aqui é um quarto. Já tem a fiação.
essa parte aqui, ó, que você está vendo, é uma sala, né? Isso aqui é a sala. Aqui é a cozinha, aonde será colocado o fogão elétrico, prateleiras para colocar os pratos e tudo mais. Será que aonde ele está instalando a eletricidade? Aqui é a cozinha. Vai ser um fogão elétrico, por isso está descendo esse fio aqui para servir da tomada do fogão elétrico. Lá não tem gás e o fogão a lenha vai ser usado pelo lado de fora. Quando tiver um tempo seco, ela vai usar o fogão a lenha para economizar energia, porque energia lá é igual à internet pré-pago aqui no Brasil. Primeiro você coloca uma carga de uma quantidade econômica no seu chip e aí você tem um prazo para usar. Quando acabar, corta o seu telefone, a sua ligação, seu WhatsApp, e assim a energia lá. Então, no tempo chuvoso, ela usa o fogão elétrico. No tempo de estiagem, usa o fogão lá fora, mais para o período do almoço, para não ficar no período de noite lá fora, acendendo fogo e correndo risco. Então, aí à noite serve também para esquentar comida dentro de casa, tá? E todos vocês que estão aqui, eu só tenho a agradecer, obrigado pela sua atenção, Deus te guarde e te abençoe. Lembrando que no horário das 7h30 da noite eu volto com todos vocês com mais uma live, que com certeza será bênção da parte de Deus, tá? No horário das 7h30 da noite, tá bom? Gente, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, tá? Mais uma vez, você disse que tinha... uma vez você tinha dito que a live seria rápida. Não tinha nem argumento, só iria fazer a entrega do jejum. E fazer um breve comentário. Deu nisso, minha esposa, deu nisso. E eu prometi que iria deixar para almoçar depois da live, né? Entreguei o jejum e vou almoçar depois da live, aquela coisa toda, né? Nós abriu o propósito, era 5h20 da manhã, né? Abriu o propósito 5h20, então 11h20 já dava para entregar. Né? 5h20 não, meio-dia e 20 daria para entregar o jejum. Mas, moral da história, disse, depois eu entrego. E agora, 3 horas de live. Seria um argumento rápido, né? Então, você que está aqui conosco, se inscreva em nossos canais parceiros. Todos estão aqui abaixo na descrição. Todos. E eu tenho certeza que se você se inscrever, vai ser bênção da parte de Deus. Se inscreva em todos, em nome de Jesus. Tá bom? Tira um print da tela, nos ajude, gente. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Até o horário das 7h30 da noite, em nome de Jesus. A verdadeira religião, que é pura e imaculada, é o amor como missão, seguindo o ensinamento da palavra, ajudar os órfãos e as viúvas, estendendo as nossas mãos. Milagres extraordinários, essa é nossa maior missão. O alimento levar e famílias amparar, perfurando poços, é água jogando pra sede matar. Abrigo e roupas pra quem precisar. A religião que Jesus ensinou é simplesmente amar.